Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 56, assim nos diz o Senhor: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Nós estaremos trazendo mais uma mensagem sobre o cumprimento da palavra veterotestamentária, tudo o que foi falado pelos profetas do Antigo Testamento em relação ao sacrifício de Jesus e que tiveram o seu cumprimento cabal no Novo Testamento. Tudo o que estamos apresentando tem por fim dizer pelo menos duas coisas a nós. Primeiro, o que aconteceu com Jesus, tudo foi planejado, não houve acaso. Segundo, a palavra de Deus, a cópia das Escrituras Sagradas que está em nossas mãos, precisa ser valorizada. A Bíblia Sagrada diz que esta palavra é digna de toda aceitação e que toda a Escritura divinamente inspirada por Deus é útil para o ensino e para a correção na justiça. Hoje eu estou disposto a apresentar mais 3 profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo. Primeiramente, eu quero apresentar que Jesus, em sua paixão, ele foi contemplado de longe pelos seus amigos. Eu vou mostrar que, segundo o Antigo Testamento, os amigos de Jesus o contemplariam de longe. Na hora do sofrimento, seus amigos estariam o contemplando, mas estariam de longe. Pastor Cabral, baixe só um pouquinho para acabar a microfonia, e eu louvo a Deus por isso. Em segundo lugar, ótimo. Em segundo lugar, eu mostrarei que o povo o reprovavam com um gesto na cabeça, um gesto de cabeça, balançariam a cabeça em sinal de reprovação. O Antigo Testamento vai mostrar isso claramente, que as pessoas que passassem onde Jesus estava crucificado, o povo passaria meneando a cabeça, balançando a cabeça, o reprovando. E em terceiro e último lugar, eu apresentarei nesta noite que Jesus atrairia em sua paixão a curiosidade pública. As pessoas curiosas iriam estar ali para ver o que estava acontecendo. Então, nesta noite eu quero apresentar mais 3 profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo, para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Tudo aquilo aconteceu. Então eu me proponho a mostrar que seus amigos o contemplariam de longe, mas mostrarei no Novo Testamento que realmente seus amigos o contemplaram de longe. Me proponho a mostrar que o Antigo Testamento mostrava que o povo o reprovaria com um gesto na cabeça, de cabeça. E no Novo Testamento me proponho a mostrar que isso realmente se cumpriu. O povo o reprovou com um meneado de cabeça. Em terceiro e último lugar, mostraremos que o Antigo Testamento mostrava que ele atrairia a curiosidade pública, e mostrarei no Novo Testamento que ele realmente atraiu a curiosidade pública. Então, com a graça de Deus, vamos decolar na mensagem da palavra. Se você tem uma Bíblia em casa, você vai abri-la para o Salmo de número 38.
Salmo de número 38. Você vai ler comigo o versículo número 11. O versículo número 11. Tem alguma coisa ligada além desse computador, desse violão? Tem não? Está tudo desligado? Certo. Então vamos lá. É que toda vez que eu falo dá uma chiadeira. Quando eu falo dá uma interferenciazinha, mas dá para os irmãos ouvirem com certeza. Muito bem. Salmo de número 38, versículo 11. Tá não, né? Salmo de número 38, verso 11. A palavra do Senhor nos diz: os meus amigos e companheiros afastam de mim, afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Eu vou ler de novo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Foi o que o salmista profetizou. Seus amigos e companheiros afastando-se da praga, ou seja, uma referência ao sofrimento de Jesus, que na hora que os seus amigos e companheiros vissem aquelas chagas no corpo de Jesus, seus amigos e seus parentes estariam contemplando tudo, mas estavam distantes dele. Você imagina isso, irmãos, há tantos anos, alguém olhar e ter uma visão, uma revelação de Deus e escrever isso, dizendo: daqui a algumas centenas de anos vai nascer alguém que vai crescer e vai sofrer, mas na hora do seu sofrimento, tanto seus amigos como seus companheiros de fato e até mesmo seus parentes próximos não vão conseguir chegar perto. E quando você chega no Novo Testamento, no livro de Lucas, você vai ver que isso cumpriu-se ao pé da letra. Quando você chega nas alturas do versículo 49 de Lucas 23, você vai encontrar as seguintes palavras: entretanto todos os seus conhecidos, os conhecidos de Jesus, e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar, mas de longe, todas essas coisas. Então, quando você chega no livro de Lucas, você vê que o que aconteceu com Jesus foi visto por muita gente que amava Jesus, inclusive as mulheres, inclusive os amigos, os parentes, mas eles não chegavam perto, para que se cumprisse o que foi dito pelo salmista, quando disse: os meus amigos e companheiros se afastam da minha praga, e meus parentes ficam de longe. Observando tudo, Lucas escreve: entretanto todos os conhecidos de Jesus, as mulheres que tinham vindo com ele desde a Galileia, permaneciam de longe a contemplar todas as coisas. Se cumpriu. De longe, 1 quilômetro de distância, 2 quilômetros de distância, 500 metros longe, mas não puderam chegar perto, não quiseram chegar perto. E assim eu tenho uma grande lição para a minha vida. Quando eu estava lendo esses textos, eu pensei: meu Deus, Jesus sempre viveu rodeado de pessoas, Jesus sempre atraiu pessoas para perto dele, uma multidão seguia Jesus para onde ele ia, mas ninguém dos seus ficou perto na hora que ele mais precisava. Meu querido, isso é uma tristeza, porque isso se repete dia após dia. Acontece que muitas pessoas sofrem a mesma coisa. Jesus, por causa que ele curava, resolvia os problemas das pessoas, por causa do seu discurso, diz a Bíblia que era gostoso ouvir Jesus.
e as pessoas se admiravam em ouvi-lo. Desde menino, aos 12 anos, ele pregava, e os doutores em teologia, filosofia, astrologia sentavam para ouvir o menino que nunca tinha ido à faculdade. O discurso de Jesus era doce de se ouvir. Então as multidões se reuniam para ouvir Jesus falar e fazer. A Bíblia diz que Jesus veio para ensinar e também para resolver problemas. E as multidões se reuniam em seu redor. Mas na hora que ele mais precisou, na hora que a sua boca se calou, não tinha mais nenhuma palavra para agradar a ninguém, a multidão se foi. E aqueles que conseguiam ficar por ali não era tão perto, contemplavam ele de longe. Isso é uma coisa muito séria, porque muitas vezes se repete na vida das pessoas. Muitas vezes uma pessoa só tem gente ao redor, enquanto tem uma palavra para oferecer e enquanto tem algo para dar. Jesus ficou sozinho na hora que ele mais necessitava. E quando eu meditava nesse texto, nesses dois, profecia e cumprimento, profecia no Antigo Testamento, cumprimento no Novo, essa questão de seus amigos terem contemplado Jesus de longe, eu me lembro que eu refleti numa segunda coisa, que diz: diversas foram as razões para que ninguém dos amigos e dos companheiros de Jesus ficassem com ele naquela hora. Uma das coisas que foi apresentada na Bíblia, ainda que por cima, superficialmente, que fizeram com que essas pessoas não ficassem perto, foi o medo. Eles tiveram medo de passarem a mesma coisa que Jesus passou. Você vê como é que o ser humano é terrível. O medo fala mais alto do que os benefícios, do que a gratidão pelos benefícios conseguidos. Diversas foram as razões, e principalmente o medo, o pânico. Se a gente ficar perto dele, a gente vai se comprometer demais. Vão notar que a gente o segue, que a gente o defende, e vão querer também nos matar do mesmo jeito. Irmão, o cristianismo é uma religião, os irmãos entendem, é um caminho muito espinhoso. Jesus falou, disse que temos que assumir compromissos. Nós temos que assumir os nossos compromissos com Deus, mas nem sempre isso é possível. Hoje eu li de um escritor que disse assim: eu nunca estarei quites com Jesus. Meu Deus, ele ensina o texto todo, ele mostra, e no final das contas ele diz: eu sei que eu nunca estarei quites, eu sempre vou estar em dívida. Martinho Lutero era perturbado por essa questão, até o dia que ele se encostou em Jesus e acreditou em sua misericórdia. Irmãos, se nós não dependermos da misericórdia de Jesus, nós vamos ter uma sensação de dívida tão grande com Jesus, que nós vamos sempre nos acharmos indignos. Uma vez, Jesus fez um milagre na frente de Pedro, e na hora que Pedro viu aquele milagre, foi tão grande, que Pedro, ao invés de cair aos pés de Jesus, ele disse: eu não posso, afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Quando nós nos aproximamos de Jesus e vemos a sua glória e o que ele fez por nós, e vemos os melhores amigos de Jesus afastados dele na hora que ele mais necessitava, e se fosse eu e você, estaríamos, quem sabe, até 1 quilômetro mais distante, e nem um passo mais perto. Nós realmente entendemos, realmente nunca estaremos quites, e se não for a misericórdia dele, nós estamos perdidos de fato, porque nenhum de nós pode assinar um documento hoje provando de que estaríamos um passo mais perto.
que estaríamos 2 passos mais perto dele. Quem sabe eu estaria 1 quilômetro mais distante, apenas olhando. Aquele olhar daqueles que estavam olhando para Jesus sofrendo, era um olhar de pessoas que sofriam também, que queriam livrá-lo, que não queriam vê-lo sofrendo daquela maneira. Ninguém duvide dessa seriedade e sinceridade daqueles. Eles não estavam contemplando com alegria, pelo contrário, estavam o contemplando com tristeza. Eles não estavam contemplando, irmãos, contemplando de maneira sarcástica. Eles estavam o contemplando de maneira tristonha. Mas o medo era mais alto, o medo era pior, era maior. Então por isso nós nunca estaremos quites por nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus diz: justificados por meio da fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Nós só podemos ser justificados por meio da fé e não por meio das nossas obras, porque se depender das nossas obras, a gente acompanha de longe. E quantas vezes nós acompanhamos Jesus hoje também de longe? Acompanhamos a obra de Deus muitas vezes de longe, quando nós deixamos outros fazerem e nós às vezes não fazemos. Contemplamos Jesus de longe quando vemos a igreja dele alavancar e nós não alavancamos juntos. Contemplamos Jesus de longe quando vemos alguém com fome e muitas vezes não chegamos para suprir a necessidade do faminto. Ainda hoje nós findamos no findar das contas acompanhando Jesus de longe. Quando eu estava vendo essa passagem, uma outra verdade me veio à mente. A única pessoa que estava perto de Jesus para lhe dar uma palavra foi um ladrão. Quem poderia explicar? Quem poderia cogitar numa coisa dessa? Jesus, crente mesmo, ele ganhou cerca de 600 pessoas, mas admiradores, seguidores por algum motivo, eram aos milhares. Uma vez mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados com os pães e os peixes, uma vez e uma outra vez. Mas na hora que Jesus precisou de uma palavra, só teve um ladrão que se arrependeu na hora e disse: ele não fez nada. Você não vê Pedro nenhuma vez gritando: ele é inocente. Você não vê João chegando e dizendo: não façam isso. Eles estavam de longe. Outros não estavam nem longe ao ponto de vê-lo. Esses que contemplavam de longe ainda estavam mais perto do que Pedro, do que João, do que Tomé. Esses não estavam longe ao ponto de dar para vê-lo. A maioria dos apóstolos estavam longe da cena. Eles não ouviam e nem viam nada. Desses dos quais a Bíblia diz, parentes, companheiros e amigos, contemplaram de longe. Desses nós não podemos dizer que grande covardia, mas que seríamos os mesmos covardes se estivéssemos na hora. Mas o que dizer daqueles que nem de longe contemplaram Jesus? O que dizer daqueles que estavam a 4, 5 quilômetros de distância, que nem o sussurro ou tinido do martelo puderam ouvir? Diante da cena que Jesus estava na cruz, tiveram ali 3 tipos de pessoas ali naqueles arredores. Primeiro, aqueles que contemplaram tudo de perto. Depois, aqueles que contemplaram tudo, mas de longe. E depois, aqueles que não contemplaram nada porque estavam distantes demais. Quem sabe estão me assistindo nessa noite esses 3 tipos de pessoas.
Aqueles que estão tão perto, mas o que fazem é agravar, é prejudicar, é agredir. Ou aqueles que estão vendo, mas de longe, ao ponto de não poderem fazer nada, nem de bom e nem de ruim, estão indiferentes. E aqueles que estão tão longe, tão distantes, que não podem fazer nada, não podem ouvir nada, não podem ver e nem ouvir, não contemplam. Em que tipo de grupo nós estamos, irmãos? Aquele grupo que está perto da obra, perto da cruz, dentro da igreja, e que podem fazer tudo de bem e de bom, mas tudo que fazem é bater o prego, o martelo, agravar a obra. Estão perto da cruz, dentro do templo, perto da obra, mas o que podem fazer é massacrar com o martelo, com o chicote, com uma coroa de espinho. O que fazem é ferir e zombar. Ou nós estamos naquele grupo que está distante, mas dá para ver, mas é de longe, e de longe não dá para fazer nada, tem até o desejo de fazer, mas por algum motivo não fazem. Ou nós estamos daqueles que foram embora e não conseguem mais ouvir nada e nem fazer nada. Nós é quem oramos a Deus e Ele revela em que grupo nós estamos, e que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos ver que esses três grupos, nenhum deles está certo. Nem aqueles que estavam ao pé da cruz matando Jesus, nem aqueles que estavam vendo, porém de longe, e nem muito menos aqueles que estavam distantes ao ponto de não verem nada e não fazerem nada. Naquela hora Jesus olhou com certeza de lado. Cadê o discípulo amado, João, para me dar uma palavra? Não podia, não tinha. E você sabe, irmão, que o maior sofrimento que a gente esteja, se alguém chegar dando uma palavra de ânimo, naquela hora a gente cria ânimo. Se alguém chegar dando uma palavra de desânimo, naquela hora nós não sabemos mais o que fazer. Porém naquela hora aparece alguém na história, alguém na cena, que rouba a cena dos discípulos. Eu já vejo isso acontecer logo quando ele vai com a cruz. Ninguém aparece para ajudá-la, para ajudá-lo a levar aquela cruz, que deveria pesar cerca de 150 a 180 quilos, fora os nossos pecados, que eram muito mais pesados. Simão Cirineu, mesmo constrangido a levar, foi o único que apareceu, um estrangeiro. Cadê Pedro para chegar e dizer: pelo menos me ajude lá, eu quero ajudar o Senhor? E lá na cruz aparece esse ladrão que passou a vida inteira roubando, matando quem sabe, mas é ele quem aparece. Todos nós já vivemos esta questão, irmã Liô, de durante nossa vida nós acharmos que aquele a quem você ajudou, ontem mesmo eu comentei isso com a Edlânia lá em casa, ontem mesmo eu falei sobre isso, interessante. Aquele que você mais investiu e disse: eu aposto, esse aqui não me fere por nada, esse ali eu aposto, eu assino embaixo, eu estou investindo para o futuro. Mas na hora que você mais precisou, foi ele que virou as costas. E quem chegou foi alguém que você nunca investiu nada. Ainda hoje acontece comigo e com você, a história se repete. Aquele que você achou que por você ter investido tanto, na hora que você mais necessitasse, seria ele que encostava, e você se enganou. Foi alguém que você nunca investiu em nada. Quando isso acontecer com você, saiba que você não é o primeiro, você está apenas imitando o Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas a gente começa a falar dessas coisas, mergulha tanto na cena, que a gente acaba quase terminando o tempo todo, e só na primeira parte. Partimos para a segunda parte, e vamos para o livro dos Salmos também, só que agora é no 109, o versículo é o 25, onde diz assim, Salmo de número 109, verso 25, que diz assim: tornei-me para eles objeto de opróbrio, quando me veem, meneiam a cabeça. Esse texto me fornece o segundo ponto.
A segunda parte da mensagem, que o povo reprovaria Jesus com um gesto de cabeça. Eu vou ler de novo. Tornei-me para eles objeto de opróbrio, de vergonha, e quando me veem, balançam com a cabeça. O que é que o salmista está dizendo? É que quando Jesus estivesse na cruz, morrendo, as pessoas iriam passar por ali, muitas delas iriam fazer assim, esse gesto de cabeça assim, iam balançar para lá e para cá. Irmão, não pensem que eles passaram e fizeram isso. Olhem, balançaram a cabeça para frente, eles balançaram de um lado para outro. Você sabe que balançar a cabeça da frente para trás assim significa dizer muito bem, mas balançar de um lado para outro significa dizer está reprovado, não vale mais nada, está derrotado e está fracassado. O salmista está dizendo que Jesus iria morrer com pessoas o reprovando com um gesto de cabeça. Tem coisas que não precisamos falar, a gente diz com um gesto simples. Tem pessoas que não precisam dizer nada a nós, a gente já nota que essas pessoas nos reprovaram. E o profeta está dizendo que o povo reprovaria Jesus com um gesto de cabeça. Aí eu fico pensando, que povo é esse que reprovaria Jesus? Tornei-me para eles objeto de opróbrio, quando me veem, meneiam a cabeça. Isso, irmãos, está tratando tanto dos soldados, dos sarcásticos que estavam ali matando Jesus, como das pessoas que por ali passavam. Se não, você veja o cumprimento lá no livro, no Novo Testamento, livro de São Mateus, Mateus capítulo de número 27, você vai chegar no versos 39 e vai ver que esses que meneiavam a cabeça eram pessoas que passavam ali. O texto vai dizer: ora, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Meu Deus do céu! Ora, os que iam por ali passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Mateus capítulo número 27, versículo 39. Mas quem era que ia ali passando? Quem era que ia passando naquele lugar e meneava a cabeça? Quem passava ali, irmãos, naquele lugar, eram todas as pessoas que entravam e saíam da cidade de Jerusalém. Se você estudar a arquitetura, a arqueologia da época, melhor falando, você vai ver que o Monte Calvário, ou Caveira, ou Gólgota, onde Jesus foi crucificado, era um lugar estratégico. Eles escolheram aquele lugar porque ficava perto da entrada principal de Jerusalém. E por ali passavam todas as pessoas. E qual era o objetivo? Intimidar qualquer pessoa que pensasse de se levantar contra o Império Romano. Então eles matavam as pessoas ali, crucificadas, e ali mesmo eles jogavam aqueles corpos numa grota que tinha, ou gruta que tinha do lado de lá. Ninguém tinha um enterro digno. Era trazer o condenado, pregar na cruz, o cara morrer, tirar da cruz e jogar num buraco ali mesmo. Ninguém tinha um enterro digno. Por isso que você entende porque José de Arimateia pediu para tirar o corpo da cruz. Por isso você entende. É porque ninguém era sepultado dignamente. Era sofrer na cruz, morrer, o cara tirá-lo da cruz, jogá-lo dentro de um buraco. Aquela cruz ficava ali para matar outros até ela se decompor, de tanto prego que era batido. Crucificou, morreu, joga dentro do buraco onde já tem outros cadáveres. Era assim. Aí você entende porque o senador da república, José de Arimateia, chegou e disse: Pilatos, por favor, deixe eu sepultar o corpo de Jesus. É porque o José de Arimateia dizia: não, eu pelo menos tenho que evitar dele ser jogado no meio de outros cadáveres. E ele conseguiu, fez essa dignidade. Agora imagina também o plano de Deus por trás. Imagina se jogassem o corpo de Jesus misturado com os outros cadáveres. Com 3 dias ninguém mais estaria sabendo quem era e quem não era. Aí agora imagina se saísse a notícia que Jesus ressuscitou.
O que era que iam dizer? Foi Jesus mesmo ou foi aquele que foi morto há 8 dias? Iriam confundir Jesus com qualquer um daqueles outros que estavam ali já putrificados. Então José de Arimateia, sem saber, diz: deixa eu colocar Jesus no sepulcro novo. Era como se Deus estivesse dizendo: na hora que ele desaparecer de lá, não haverá dúvida quem foi que realmente ressuscitou. Essas coisas nos fazem mergulhar na história. Então ali, quando aqueles homens estavam morrendo, os que iam passando ali viam tudo. Mas na hora que Jesus estava na cruz, mesmo tendo 2 ladrões, um de um lado, outro do outro, ninguém dizia nada em relação aos demais que estavam ali. A cena, o olhar de todos era para Jesus. O meneio da cabeça de cada um não era para o que estava ao lado direito e nem à esquerda de Jesus. O meneio de cabeça, como quem queriam dizer: ele não é mais ninguém, não vale mais nada, era diretamente para Jesus. Porque é assim, irmãos, a quem muito é dado, muito é exigido. Você imagina a mente daquele povo, era a mesma de hoje. Como que aquele povo podia conciliar, se não fosse eles buscando de Deus a sabedoria? Que esse homem ontem estava abrindo os olhos do cego, ressuscitando mortos, e agora estava morrendo miseravelmente. Ao menear a cabeça, eles queriam dizer: então ele não curou ninguém, ele não ressuscitou ninguém, foi uma cena. E você sabe que para formular uma cena, você só precisa de atores. Só que Jesus não fez nada por artes mágicas e nem por combinar. Ele nunca forjou um milagre. Mas como Jesus estava agora sendo, entre aspas, derrotado na cruz, na mente daquelas pessoas, tudo que ele fez antes agora não valia mais nada. Eles balançavam a cabeça e diziam: está reprovado, ele não é ninguém. Como se Jesus nunca tivesse feito nada de coerente, como se nada nunca tivesse sido autêntico o que Jesus fez. Aquele sofrimento de Jesus ali estava jogando por terra, na mente de muitos, a autenticidade dos seus milagres. Você já chegou no momento em que tudo que você fez não passou a valer mais nada por causa de um momento na sua vida? Que Deus lhe guarde e que Deus tenha misericórdia de você. O que acontecia com Jesus ali, com aquele povo passando e balançando a cabeça, era como se dissesse assim: o que ele fazia não era autêntico. Esse sofrimento dele do momento joga por terra toda a autenticidade do que ele fez antes. Ele não curou de verdade, ele não multiplicou os pães de verdade, ele não ajudou ninguém de verdade, não ressuscitou os mortos, nada foi autêntico. O que ele fez foi uma farsa. Enquanto ele estava fazendo, todo mundo dizia: é verdade. Mas depois que ele começou a sofrer, começou a se balançar a cabeça de um lado para outro, desaprovando tudo que ele fez. Eu fico perguntando: onde estava a viúva de Naim? Para chegar ali e dizer: ele está morrendo, mas meu filho foi ressuscitado de fato. Não aparece, irmão. Tem hora que é só você. Cadê Lázaro, que ressuscitou ao 4º dia? Cadê Lázaro? Agora, como se ia acreditar que Jesus tinha ressuscitado Lázaro no 4º dia de podre, de morto? Por que Jesus ressuscitou ele no 4º dia? Porque naquela época existia um pensamento: quando alguém morria, não tem os testes que hoje tem. Eles deixavam passar 3 dias, depois de 3 dias, se o cara não levantasse, era a prova que o cara estava morto. Tinha que passar 3 dias mortos para saber que estava morto. Então Lázaro chega e é ressuscitado ao 4º dia. Jesus não ressuscita ao 3º, porque se fosse ao 3º dia, todo mundo iria dizer: esse cara não estava morto. Mas Jesus disse: só vou daqui a 4 dias, para todo mundo saber que ele estava morto mesmo, eu ressuscitei. Mas agora, cadê Maria? Cadê Marta? Cadê Lázaro? Para dizerem: parem de balançar a cabeça, como se ele não tivesse feito nada de autêntico, porque eu fui Lázaro ressuscitado por ele de fato. Não aparece.
Você vai viver momentos na sua vida que não vai aparecer ninguém, e você tem que se lembrar de Jesus. Agora lembre de uma coisa: o meneado da cabeça não tira a autenticidade do que realmente você fez de correto. Não baixe sua cabeça em nada, porque só tira a autenticidade do que realmente aconteceu na mente do ser humano corrupto. Porque na mente de Deus e dos verdadeiros servos, e na sua própria mente, você vai sempre ver, entender e estar convencido de que você falou e o que você viveu foi verdade, independentemente de alguém balançar a cabeça e querer discriminar você e a sua fé. Então se cumpre a segunda coisa: o povo iria reprovar Jesus com um balançado de cabeça. Aquele balançado de cabeça significava dizer que ele estava derrotado para sempre, mas não significou que ele ficou derrotado. Muitas pessoas, ao balançar a cabeça para você, já estão dando diagnóstico da sua derrota para sempre. Mas eu quero te dizer uma coisa: nem todas as circunstâncias do presente apontam para uma derrota futura. Às vezes as circunstâncias adversas do presente, em vez de apontar para uma derrota futura, apontam para a maior vitória que está por vir. Então aprenda isso com Jesus. Jesus não esquentou a cabeça com nada disso, nem levantou a cabeça para dizer: pare de balançar a cabeça, seus zombadores, deixe de balançar a cabeça para mim, o que é que vocês querem? Jesus não perdia tempo com essas coisas, já disse, tentar se autopromover. Não, Jesus ele deixava as águas rolarem. Daqui a pouco ia tremer a terra, aleluia. Daqui a pouco o sol iria se escurecer. Daqui a pouco os poderes dos céus seriam abalados, os relâmpagos iriam cortar, o véu do templo seria rasgado de alto a baixo, e começava-se a dizer por aí: ele era justo, ele era justo. Daqui a pouco, quando aquela fenda se partisse dentro de Jerusalém, quebrando pedras e tudo, e aquela fenda rachasse aquele cemitério lá de Jerusalém, que começassem a ver aquelas covas se abrindo, e aqueles santos do Antigo Testamento ressuscitando e batendo na porta de Jerusalém, perguntando: cadê meu pai, cadê minha mãe, cadê meu cunhado? E todo mundo perguntando: quem é você? Não, sou parente de Abraão. E você? Sou parente de Isaac. E você? Sou sobrinho de Moisés. E não, já está com 2.500 anos que esse homem morreu. E imagina, daqui a pouco esse homem que não disse nada está provando tudo através de suas atitudes. Então a questão é só de tempo, e feliz aquele que espera no Senhor, porque aquele que espera no Senhor muitas vezes não precisa abrir a boca para dizer nada, a vida por si só mostrará. É depois de amanhã que Jesus ressuscita, mas daqui a pouco as sepulturas começam a se abrir dentro de Jerusalém e os mortos começam a ressuscitar. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Eu preciso passar para a terceira parte da mensagem. A terceira parte da mensagem vai mostrar que Jesus atrairia a curiosidade do povo. Na primeira eu mostrei que seus amigos contemplariam ele de longe. Na segunda eu mostrei que o povo reprovaria com um gesto de cabeça. Mas em terceiro lugar eu vou mostrar que ele atrairia a curiosidade do povo. Muitos passavam e balançavam a cabeça, mas muitos passavam e ficavam contemplando aquilo. Uns passavam e iam embora balançando a cabeça: ele não vale nada, ele está derrotado, isso é conversa. Mas outros passavam, quando iam passando paravam. E quando aquela história de matarem o Nazareno se proliferou ali nas cercanias de Jerusalém, o texto vai dizer no Salmo 22:17: posso contar todos os meus ossos, e eles estão me olhando e encarando a minha pessoa. Ninguém encara, irmãos, correndo no animal. Ninguém encara em cima de um camelo, correndo ao máximo que possa. Ninguém encara andando por si só, porque pode tropeçar e cair. A gente encara outro quando a gente para,
Então o salmista disse, o mesmo salmista, o mesmo livro dos Salmos que diz que os que ali passassem iam zombar dele balançando a cabeça, o mesmo livro dos Salmos vai dizer que muitos paravam ali para contemplar Jesus e o encarar. A tática do salmista é mostrar aqui quem passava, muitos deles chegavam, paravam e encaravam Jesus. Eu fico imaginando o que se passava na mente daquelas pessoas que encaravam Jesus. Os que balançavam a cabeça, já está dizendo que estavam zombando, desmerecendo e reprovando Jesus. Mas o salmista disse: vai ter gente que vai chegar e vai encarar Jesus. O texto lido do Salmo, apresentado no Salmo 22, verso 17, que acabei de mencionar, diz que o salmista tomou as palavras de Jesus e o Senhor Jesus diria: eu posso contar todos os meus ossos, e eles estão me olhando e me encarando a mim. Segundo esse texto, as pessoas iriam encarar Jesus pelo estado físico como Jesus estaria na cruz. E o estado físico de Jesus aqui era crítico, porque ele diz que os seus ossos podiam todos serem contados. Ele se referia precisamente a esses ossos aqui das costelas. E eu vou citar novamente o texto: posso contar todos os meus ossos. O corpo humano tem mais de 200 ossos, o corpo humano adulto, 200 e alguns ossos. E o texto não está se referindo a essa arcada óssea toda, está se referindo exatamente a esses ossos da frente aqui, das costelas. Na hora que Jesus foi crucificado na cruz, a mão pregada aqui, a outra aqui, e os pés lá, ele começou a puxar o fôlego com muita força. Ele perdia sangue líquido desde ontem, depois da meia-noite, antes um pouco. Então as lágrimas que ele chorava tiravam o líquido do corpo. O sangue que ele derramava ia debilitando o seu corpo. Cada vez que ele abria a sua boca para dizer qualquer coisa, em algumas palavras ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz, tal. Todo o esforço que Jesus fazia, ele ia perdendo líquido. E quando você perde líquido, meu irmão, você vai vendo, o corpo humano é que nem um maracujá. Você já viu um maracujá? Na hora que você vai tirando o líquido, na hora que vai passando muito tempo, aquele líquido vai diminuindo, o maracujá vai murchando. O ser humano é assim também. É como uma bola de sopro. Quando você vai tirando o ar de uma bola de sopro, ela vai murchando. Assim é o corpo de Jesus. Na hora que ele começou a levar as chicotadas, que o sangue começou a sair, na hora que ele recebeu a coroa de espinho na cabeça, que o sangue começou a descer, na hora que ele chorou, a Bíblia diz que ele chorou muito. Arecantalabachaya, o corpo dele foi perdendo líquido. Daqui a pouco a respiração dele ofegante mostrava, dava para contar cada costela do seu corpo. Aí o salmista vai dizer assim: posso contar todos os meus ossos, e eles estão olhando para mim e me encarando. Jesus atraiu a curiosidade pública, e ele atraiu a curiosidade pública exatamente pelo estado físico como ele estava. É disso que o salmista está falando. Isso vai se cumprir cabalmente no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23 novamente. Lá vai dizer no verso 35 que o povo estava ali e a tudo isso observava, em cumprimento ao que o salmista disse: eles estão me olhando e me encarando. Lucas vai dizer que o povo estava ali e a tudo o povo observava. Observar é olhar sem tirar os olhos. Encarar é olhar com o olhar fitado. Era como se aqueles olhares dissessem assim: como é que pode alguém sofrer tanto? Como é que ele suportou chegar até ali? Como é que ele suporta mais de 500 golpes, cortes no corpo?
Como é que ele suportou tirar esse manto das costas dele, que já estava praticamente colado no corpo? Como é que ele aguentou puxar aquele manto e a carne veio junto? Como é que ele ainda está vivo? Como é que suporta tanta coisa assim? Aqueles olhares admiravam-se de um homem naquele estado ainda está vivo. Meu querido irmão, meu querido irmão e irmã, os olhares de Jesus, os olhares que ficaram para Jesus ali, eram olhares curiosos, olhares de pessoas que fitavam para ver o estado físico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu vejo esse texto, eu imagino, meu irmão, por que é que a curiosidade humana para ver o mal fala mais alto do que mesmo o seu temor ou sua misericórdia? O olhar para o mal, para ver o mal, muitas vezes é maior do que para ver o bem. Muitos que estavam ali contemplando o mal que Jesus estava sofrendo, nunca quiseram ouvir uma palavra dele. Se você colocar ali num canto de rua alguém abençoando uma pessoa, se você colocar no canto de rua alguém dando uma bênção a alguém, dando uma palavra, e se você olhar do outro lado tiver um acidente, as pessoas saem lá do canto onde está se ouvindo uma palavra para ir para o lugar do acidente. As emissoras de televisão que anunciam só os sequestros, que anunciam somente os crimes, os suicídios, os latrocínios, os acidentes, essas são as mais ouvidas. Aquelas que apresentam o ruralismo, as roças bem feitas, as construções, aquelas que apresentam documentários de animais, as habilidades dos animais, aquelas canais educativos, a audiência é pouca. O ser humano sempre se atraiu pela curiosidade de ver o mal. Por isso que nós temos até que mudar o nosso rumo de viver, nosso modo de viver, porque muitas vezes nós também somos mais atraídos pelo que é mal do que por aquilo que é bom. Eu não estou dizendo que a gente não deve ver, eu só estou dizendo que o ser humano tem a tendência de ver mais o que não presta, tem a tendência de ver mais o que é ruim, porque a curiosidade humana é muito terrível. Quantos estavam ali contemplando Jesus naquele estado, mas nunca quiseram ir ouvir a sua mensagem que edificava o ser humano? E tudo isso doía no coração de Jesus. Imagina ele olhando para aqueles olhares ali, fitados nele, dizendo: mas como é que pode, mesmo com pena, ele está sofrendo tanto, olha a costela dele aparecendo, olha a lança enfiando no seu peito. Imagina agora Jesus olhando ali ao redor e pensando: mas eu andei tão perto da casa dele um dia, e ele nunca saiu para me ouvir. Irmãos, imaginemos, Jesus passava naquelas ruas o tempo todo, mas muitos que estavam ali na cruz, observando e encarando tudo, mesmo com qualquer senso de pena ou piedade, nunca foram atraídos pela palavra que Jesus pregou. E assim hoje será, meu irmão, assim hoje será. Deus livre você de cair num problema. Se você cair numa dificuldade, meu irmão, muitos vão querer encarar você, olhar você, observar você. Uns podem ter pena, outros dó, outros podem até quererem dizer que tudo bem, mas vão ser atraídos mais pelo mal, pelo seu problema. Mas enquanto você estiver fazendo bem, não são todos que vão ser atraídos por você. Se você, meu irmão, não pensar como a Bíblia pensa, não andar do jeito que a Bíblia afirma, você vai sofrer e entrar numa crise existencial. Quantas pessoas já me ouviram pregar, já te ouviram pregar e nunca foram atraídos pela palavra de Deus que você pregou? Mas se você disser qualquer palavrinha, qualquer coisinha passando do limite, vão ter curiosidade para lhe encarar. Todo mundo vai ver quando você passar na rua. Então isso não pode.
não pode trazer tristeza ao seu coração, não pode decair o seu semblante. Foi assim com Jesus também. E eu quero terminar essa mensagem fazendo algumas perguntas a você que me ouve nesta noite de sexta-feira da paixão. A primeira coisa é: você tem sentido que os seus amigos têm lhe contemplado de longe e muitas vezes têm lhe deixado só? A segunda pergunta é: você tem sentido que os seus amigos, aqueles que você acreditava tanto, têm lhe desaprovado ultimamente? Você tem sentido uma sensação de reprovação? A outra pergunta é: seu sofrimento, seu estado, sua dificuldade que você tem enfrentado, você tem percebido que muitos têm sido atraídos para contemplar o seu sofrimento? Não é somente com você, aconteceu isso com Jesus também. Jesus disse, eu vou repetir: basta o servo ser igual ao seu Senhor. Eu termino essa mensagem nesta noite como tenho terminado todas as noites, disposto a descer esse altar e enfrentar a vida numa realidade tal qual ela é. Eu vou descer desse altar sabendo que minha vida será também assim. Eu vou investir em pessoas, mas muitas vezes são aqueles em quem eu nunca investi que vão me dar uma palavra na hora que eu necessitar. E isso não vai me frustrar. Você também vai descer nesse sentido. Quem vai chegar muitas vezes a você são aqueles que você jamais esperou que chegassem. Não está dizendo que todos que você ajudam vão lhe dar as costas, não estou dizendo, não é isso que a Bíblia está dizendo que vai acontecer com você. Mas muitas vezes quem vai chegar, que vai lhe dar a palavra, vai sustentar em suas mãos, são aqueles que você jamais esperava. Então fique preparado. Basta o servo ser igual ao seu Senhor. E eu quero até dizer a você também que termine essa mensagem tal qual eu vou terminá-la. Muitas vezes não vão me dizer palavra nenhuma, e nem a você, mas os gestos, o comportamento de tal e tal pessoa, com a cabeça, com os olhares, vão dizer tudo, que você não representa mais nada. Foi assim com Jesus. Olharam para ele, balançaram a cabeça e disseram: não, é impossível, para nós ele não vale mais nada, ele está derrotado para sempre. Em último lugar, eu também quero dizer que eu vou descer desse altar sabendo que o bem que eu faço, a mensagem que eu prego, não vai atrair um número X de pessoas. Mas se em algum momento eu fracassar, ou demonstrar que fracassei, aqueles que não foram atraídos pela minha mensagem de bem, poderão ser atraídos por um possível fracasso. Só que o possível fracasso não significa fracasso. Eles achavam que Jesus estava derrotado, mas nem sempre que acham que você está derrotado significa dizer que você está derrotado. Às vezes você está derrotado na mente de A ou B, mas diante de Deus e dos homens você está sendo vitorioso. Porque quem balançou a cabeça contra Jesus, como quem queria dizer, está derrotado, está fracassado para o resto dos dias que a humanidade viver, estavam enganados, porque ali a cruz foi o trono da maior vitória da face da terra. Então basta você ser como o seu Senhor. Não baixe sua cabeça, você vai muitas vezes ver auxílio, uma palavra de onde você não aguardava receber, porque foi daquele ladrão ao lado
que viveu a vida toda pecando, que Jesus recebeu a única palavra para ele não morrer sem ouvir nada de bom de alguém. Eu queria que você, onde estivesse, ficasse de pé para nós orarmos. E eu quero orar, mas antes eu quero me referir a um fato que uma vez aconteceu comigo. Eu não sei se eu já cheguei para contar isso ao pastor Cabral. Não sei. Eu sei que já faz algum tempo. Eu tinha padecido tanto. A minha vida toda tem sido ao Senhor dedicada. Desde os 15 anos que eu me dedico a Deus, com as minhas fragilidades. E houve um dia que eu estava carente de ouvir uma palavra de alguém. Porque meu pastor me falou ontem: Cícero, tu achas que eu sou um super-homem, Cícero, mas eu tenho também minhas fraquezas. Ontem ele me falou. Então as pessoas ficam olhando para a gente como pastor, achando que a gente é de aço e que não se abala com nada. Mas tem dia que a gente precisa tanto ouvir uma palavra. Jesus precisava ali ouvir aquela palavra daquele homem no Calvário. Jesus precisava ouvir. Quando Jesus disse assim: hoje mesmo você entrará comigo no paraíso, foi como se dissesse: muito obrigado, viu, pela palavra. Como se dissesse. Eu saí de minha casa um dia carente de ouvir, e eu cheguei aqui desse lado, tinha um carro branco vendendo umas comidas, vendendo umas coisas. E eu saí, e o cara, quando me viu, disse: o senhor gosta de batata? Eu gosto. Pegue. Gosta de mamão? Me entregou, né? O senhor gosta de manga? Gosto. Gostei, gosto, mas não quero não. Eu sem dinheiro para comprar, não queria comprar. Aí ele foi colocando: pegue, leve. Eu disse: mas eu não tenho dinheiro agora. Ele disse: não. Eu estou lhe dando. Eu não conheço o senhor, mas por que o senhor está me dando? Ele disse: o senhor não me conhece, mas eu lhe conheço. Leve essas coisas para sua casa, e toda vez que eu passar aqui vendendo, e o senhor tiver, eu vou lhe dar. Eu disse: mas em troca de quê? Ele disse: em troca da mensagem que o senhor prega nessa cidade. Repara bem. Ele disse: olha, não é pagando, é um reconhecimento. Eu não sou crente, mas a mensagem que o senhor prega não tem preço. Isso aqui não é nada. Meu irmão, isso já faz mais de ano. Toda vida que você vê um carro em branco passando e vendendo essas coisas, se eu tiver aqui, o homem para, enche uma sacola de macaxeira, de batata, de mamão, do que ele produz, e eu levo para casa. Isso faz anos já. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Basta você ser como o Senhor Jesus. Eu quero orar com você agora, para que o Espírito Santo te ajude a você ser como Jesus foi.